trabalho com, né, crianças especiais há muitos anos, né? Não só por causa assim, da minha formação, né? Eu tenho formação em pedagogia, psicopedagogia, educação especial, né? E tenho contato assim com surdos, né, também. Mas há muitos anos a criança que a gente diz especial, todas são especiais, mas aquela criança que precisa, né, de um olhar mais, né, a atenção maior, então eu amo mesmo trabalhar com elas. Cada criança tem uma forma, cada criança tem uma experiência. Pode ser iguaizinho, mas cada uma tem uma experiência, né? Algumas têm algo em comum, outras não. Já passei por experiência com várias crianças com autismo, com síndrome de Down também, com outras, né, necessidades especiais aí. Então, assim, normalmente cada uma tem suas experiências, mas cada uma tem um amor diferenciado para nos entregar. Ano passado, quando eu trabalhei, né, com uma criança especial com autismo, eu conheci a criança, né, e a gente precisa conhecer os pais, né, é uma sociedade, é a escola, família, né, e a criança, tem que estar ali aquela sociedade, tem que estar a equipe ali, todo mundo, né. E o que acontece? Eu fiquei com essa criança, né, esse aluno, né, ele não sabia nem escrever o nome, ele saiu de lá, aprendeu a escrever o nome, muitas coisas assim que eu pude ensinar. Mas a inclusão, ela vai muito mais do que uma criança ficar dentro da sala de aula, né? O que é uma inclusão de crianças especiais, de alunos especiais? É eu entender o momento dele, né? Só que quando eu entendi que o momento dele, se ele vê algo que ele pode correr, ou a hora que os pais entregavam ele ali, se os pais soltassem a mão deles, ele corria, e era um horário muito perigoso. Um horário que tinha carro vindo, van, e se ele atravessasse era perigoso. Daí eu combinei com os avós, porque a gente precisa ter esse combinado com o avô, com os pais. Eu falei assim, olha, no caso da sua criança, eu queria ver se você pai, mãe, vocês e o avô, vocês me liberam quando for na entrada e quando for preciso eu segurar um pouquinho o braço dele. Essa segurança de eu segurar no braço, não estou segurando para maltratar, mas é para mostrar para ele que agora ali não pode, que ali é perigoso, é para dar segurança. Então, eu mostrava esse lado da segurança, porque eu falava para eles, é melhor, às vezes, eu estar aqui segurando do que ele correr ou ela correr e sair para fora nesse momento. E aconteceu um acidente que é muito pior. Então eu já deixava explicado, né? E para alguns pais também, que chegava ali, talvez poderia achar que estava judiando. Não, isso aqui eu estou segurando por segurança. Então tinha esses momentos. Isso não era todas as horas, mas principalmente os momentos de chegar, do portão abrir. Então, assim, nós entrávamos ali para a sala, mas tinha dias que ele não estava disposto a ficar na sala, né? Estava apoiando ele. Eu falei assim, olha, hoje ele não está com disposição de ficar na sala. Então, a inclusão é entender que ele não está à disposição de ficar na sala, mas ele está com disposição de ficar na escola. Daí nós ia ficar na escola. Ele aprendia muito também fora da escola. Eu levava ele para ir ver as formigas, nós rasgava as folhas, trabalhava coordenação motora, brincava com água, pegava baldes de água, pegava a torneira d'água, punha ele para aguar as plantinhas da escola, e ali ele também desenvolvia, pegava gravetos, folhas e outras coisas, né? Ou às vezes entrava ali dentro da sala de recurso, fazia os jogos pedagógicos, trabalhava com ele com materiais que eu também fabricava em casa, levava para eles coordenação motora fina, coordenação motora grossa. Às vezes lá fora, às vezes dentro da sala ele estava com muito sono pela rotina que eles têm sono, fica irritado. Então eu falava só, hoje ele não vai conseguir assistir a aula, ele vai ter que sair para fora e eu vou andar um pouquinho com eles ou com ela. Se eles despertarem, eu volto.
volto, mas se não, eu vou ter que deixar dormir um pouquinho. Daí eu deixava eles dormir por volta assim, de meia hora, 40 minutos. Acordavam eles, ia, dava uma voltinha e voltava. E quando eu voltava, eles faziam as tarefas. Porque eu precisava entender ele. Se é inclusão, eu preciso entender como que eu estou aceitando ele. E as pessoas têm dificuldade de entender o que é inclusão. Inclusão não é eu querer fazer que ele acompanhe tudo igual, mas é ele acompanhar da forma que ele quer. Que ele quer não, mas da forma que ele precisa. Né? É a gente trazer o quê? O que a gente precisa trazer e precisar para essas crianças, né? É o convívio de estar na escola. Só de eles sentirem bem estar na escola já é uma educação. E ele saiu dali entendendo, não. Muitas vezes, na hora que ele queria, às vezes, fazer alguma coisa que era perigo, ele queria vir, me chamava para eu pegar na mão, porque ele entendeu que aqueles momentos que eu segurava no braço dele era por segurança. Então, trabalhava muito sentido com eles, olfato. Então, tem muitas formas de trabalhar, muito mais do que querer alfabetizar uma criança nesse sentido. Porque a alfabetização não é só aprender o ABCD, escrever, não. A alfabetização ela vai mais além do que isso, né? E a gente trabalha conforme que consegue, né? No meu caso, trabalhei na escola municipal, na estadual, né? Não tem tanto aqueles recursos. E eles vão para os seus atendimentos fora da escola, com psicóloga, com TO, lá eles têm os recursos, tem tudo que eles precisam. Então, para eles ficarem lá uma hora, né, para eles lá, eles ficam mais tranquilos, até porque enquanto eles estão ali uma hora fazendo seus atendimentos, eles sabem que do lado de fora tem um pai e alguém responsável esperando para levar ele embora. Mas dentro da escola não, eles sabem que a hora que deixa ali na escola, eles vão ficar 4 horas, ou 4 horas e meia ou mais na escola. Então, eles têm essa noção de horário. Então, né, é uma exigência de cada lugar, de alguma forma, cada lugar tem a sua forma de lidar. Tem crianças que têm mais condições financeiras, né? A gente vê isso, as mídias, os pais trazendo as experiências deles com seus filhos, né? Eles têm condições financeiras, eu tenho certeza que o dia que eles estão nervosos, eles têm alguém para ficar, mas tem pais que não, que eles não têm outra pessoa para ficar, porque tem dia que é difícil lidar com eles, no sentido assim, tem dia que é difícil, não é só com eles, eu falo meus filhos têm dia que eu falo, sai Senhor, me dá entendimento, sabedoria para lidar com eles hoje, porque hoje eles estão me dando, né, um trabalho diferente, aquele trabalho que te dá mais raiva, cansaço. Então, assim, e quem tem que estar com eles? Eu. Mas a gente sabe que essas pessoas deles que têm mais um nível maior, tem condições de pôr eles em vários lugares mais ricos, aquele dia às vezes que ele não está podendo exportar, ele consegue pôr alguém para ficar. Mas nós não, nós precisamos ter essa sociedade com a escola, né? Entender o que é inclusão. Ah, meu filho tem sono. Ah, não vai dormir não, ele tem que ficar na sala. Não, então não é inclusão. Inclusão é um dia que ele está com um pouquinho com sono, deixa ele dormir um pouco. Isso aí não vai atrapalhar, isso vai ajudar ele a se concentrar. Então, assim, o trabalhar na educação, ele é muito, muito lindo, ele é muito rico, né? Eu falo assim porque eu amo as crianças, né? Antes mesmo de eu estar nas minhas áreas aí profissionais, nem antes, quando trabalhava aí como técnica em saúde bucal na área da saúde, ali a gente já ia para a UFA e as crianças que ficavam ali, e antes de elas serem atendidas, a gente entregava lápis coloridos para elas e folhas para elas colorirem. E antes de serem atendidas lá no consultório, para a gente fazer avaliações, né, do curso que a gente fazia, aquelas crianças ali, pelos desenhos, alguns você já sabia que estava precisando de ajuda. Então, tipo assim, elas expressam em várias formas, né? E cada uma tem uma experiência, cada uma tem uma forma, né? Mas precisa ter esse diálogo, família. Eu estava sempre fazendo trabalhinhos com eles, sempre tirando foto com ela, né? Eu falo com ela também, que eu fiquei com eles, com elas, então sempre ali mostrando, né? Montei um portfólio com as fotos, com os melhores momentos maravilhosos. Teve momentos difíceis, teve, mas eu venci e o aluno também venceu, né? Então, é algo muito importante. Então, a gente precisa, né, ter esse diálogo, né? Vai ter momentos que vai ser difíceis, sim. Vai ter momentos que eles vão sorrir, sim. Vai ter momentos que eles vão chorar, sim.
Tem momentos que eles não querem nem saber da gente, porque eles enjoam, né? Vai ficando muito tempo. Mas vai ter momentos que eles querem seu abraço, que eles querem seu colo, que eles querem o nosso colo. Então é uma fase, e isso é para todo mundo, não é só para criança especial, é para todo mundo. Mas é esse convívio, é família, sociedade e escola. Porque, igual eu te falei, a segurança, a gente está falando aí de governo, tudo. Então a segurança, ela vai muito mais além do que achar que é só ali a equipe ali dentro da escola. A segurança para essa criança, ela tem que envolver o quê? Ela tem que envolver, né, o governo, a sociedade, a família, né, e aquela comunidade, aqueles que estão convivendo ali, né. A tecnologia assistiva, ela também, né, hoje ela é um marketing muito importante, né, ela é um avanço muito importante dentro das escolas, né, não só para a educação especial, mas para todos os alunos que precisam, sejam alunos de creche, alunos que estão no EJA, ou alunos que estão na faculdade, ou alunos fazendo os cursinhos preparatórios. Ela é uma forma de quê? O que é a tecnologia assistiva? Ela traz, né, aquela comunicação, algo que você vai levar a comunicação para aquela pessoa que ela precisa entender essa comunicação. E às vezes o recurso que você vai ter ali, às vezes é um papelão. Você vai transformar aquele papelão, né, em algo que vai trazer a comunicação. A Libras, a mão, ela é a comunicação. Tecnologia assistiva, ela vai muito mais do que a internet, mas a internet também é importante. Falar que eu não usei internet com as crianças ali, usei. Muitos gostam e alguns não, mas aqueles que gostam dá para você trazer muitos aproveitos, né? Trazer aqueles desenhos educativos, trazer desenhos de fábulas, jogos educativos, né? Trabalhar com atividades e jogos ali lúdicos que traz as formas geométricas, as cores, né? Então, trazer os animais, mostrar ali a água, o barulho da água, né? Isso também você depois pode vir e começar a repetir na comunicação, né? Com a sua boca, com a sua voz. A comunicação assistiva, você pode ver um passarinho passando ali, voando, e você usar aquilo ali como uma comunicação para levar, né, essa experiência para a criança a qual você está, ou um aluno, ou dentro de casa com o teu filho. E a gente precisa, né, esse caminhar, né, a gente precisa muito da teoria, né, quantos anos eu tenho vivido aí na teoria, né, e estar ligada aí com alunos, crianças, não só dentro da educação, mas também dentro da área da saúde, são muitos anos, né, convivendo aí, posso dizer que desde 2005, 2004, né? Então, nós hoje estamos em 2023, então, e eu quero dizer que mesmo estando esse tanto tempo, né, eu ainda tenho muito o que aprender, e eu sei que eu vou aprender muito com elas, com os alunos, com as crianças, com os meus filhos, né? Eu ainda continuo aprendendo olhando para o céu, eu ainda continuo aprendendo olhando para a terra, e eu ainda continuo aprendendo olhando por toda a natureza, porque eles também nos ensinam, e eles nos ensinam, então a gente estamos num processo de aprendizagem. E algo muito importante que é para nós que é da área da educação, né, sejam com crianças, alunos, mas principalmente crianças, que todos nós vamos para o serviço, né, nós temos os nossos problemas pessoais, todos nós. E quando chega lá no serviço, a gente vai lidar, né, com aquilo que a gente precisa trabalhar. A gente precisa de ter estratégia, a gente precisa estar com a cabeça boa. E aqueles problemas que estão lá na sua casa, você deixou, mas tem alguns que você não consegue deixar, você leva. Alguns lugares você vai conseguir chegar, conversar com alguém ali, desabafar, e a pessoa ali vai te ajudar, mas tem momentos que não. E uma dica importante, quando a gente não tem esses momentos que está com os problemas em casa, mas não tem alguém na escola, você precisa procurar, nem que seja a diretora, nem que seja a supervisora, nem que seja um professor, ele ir desabafar e conversar. Só, olha, eu preciso de ajuda hoje eu não estou bem, eu preciso de ajuda, eu vou estar aqui cuidando, fazendo meu trabalho, né, cuidando dessa criança, desse aluno, mas pode ser que hoje ele vai estar um pouquinho irritado, talvez hoje eu não vou estar com a cabeça boa, então eu preciso de sua ajuda. Porque daí a gente precisa mostrar que nós também somos fracos e
que nós também precisamos da ajuda um do outro, porque é uma equipe. Nós somos uma equipe, né? Nós somos um corpo. É um corpo e toda parte desse corpo é importante. Os pais é importante nesse corpo, a escola, a equipe. Quando falo equipe escolar, gente, eu incluo todos, desde as merendeiras, desde a conservação da limpeza, até a última hierarquia ali dentro da escola. São todos importantes, né? E os pais também, aqueles que estão mais vivendo, né? Pai e mãe responsável, né? Irmãos também são importantes, né? Os professores são tudo importante. Então, é uma equipe. Então, muitas vezes a gente vai precisar de ajuda, né? E na parte da educação especial, você precisa ter um contato com os pais. E os pais, né? Ali dentro, você precisa ter, né? Não pode usar o celular. Não, mas você precisa ter esse contato, nem que seja por e-mail. Para quê? Para você perguntar, mandar uma mensagem, olha, hoje o seu filho, o seu sobrinho, o seu primo, né? Hoje ele veio, hoje ele está muito triste, está mais sonolento, aconteceu alguma coisa, hoje ele está irritado, hoje ele está muito alegre. Então você precisa ter essa comunicação para isso também fazer parte e te ajudar a desenvolver no processo dele ali dentro da escola. Vai ter dia sim, a rotina falando de uma rotina às vezes de uma criança que tem autismo ou outras síndromes, elas têm os seus afazeres fora, elas têm os seus compromissos para vir nos atendimentos do EE, então elas têm umas rotinas, né, que também é cansativa para quem precisa acompanhar, né, tá levando nessas rotinas, né, precisa de atendimento do TO, do psicólogo e outras coisas aí, do professor de EE, e ela precisa, né, ela tem essa rotina e ela precisa quebrar, ela não pode quebrar essa rotina. Então é cansativo às vezes para quem? Os pais, os responsáveis e também para a criança. E tem criança que vai 2, 3 vezes na semana e ainda vem para a escola. E quando ela chega na escola, às vezes ela vai estar cansada. Vai ter 2, 3 dias da semana ela vai estar cansada. E é importante, seja qual for a série, seja qual for a idade ali, levar essa criança para dormir. Eu já vi pais falando assim, gente, eles têm essa rotina, mas chega lá em casa, na minha casa, a gente tenta pôr eles para dormir, eles não dormem. E eu falei assim, olha, chegou aqui na escola, a gente consegue aqui, um ambiente ali, põe ali, eles dormem na carteira, às vezes você leva lá pro colchonete, ou você vê que tá com sono, você leva ali e põe para dormir também. É um progresso, né? Ele conseguiu dormir, aquele dormir ali, né? Você não vai deixar dormir muito tempo, mas vai dormir um tempo ali. Aquele tempo ali que ele tiver ou ela estiver dormindo, também está sendo um processo de aprendizagem, está sendo um momento que está tranquilizando, né? E às vezes nesse dia ele não vai desenvolver atividade, mas no outro dia ele já vai vir mais disposto. Ele vai falar assim, eu cheguei na escola, eu estava cansada e olha que eu consegui descansar, porque eles são inteligentes, eles sabem, né? Então, são vários momentos. E tive uma criança a qual eu fiquei, eu já percebi que no decorrer do tempo ela estava cansada, os pais também, aquela rotina, escola, EE, sei o que, né? Na minha opinião, eu acho que o EE tinha que ser no mesmo horário de escola, né? E para alguns pais também, porque tirar ele ali da sala para ficar 1 hora no atendimento, 1 ou 2 horas no EE, 1 vez, 2 vezes na semana, seria melhor porque ele já está ali, né? Mas esses são outros assuntos, né? Outras hierarquias que precisam, né? Responder e resolver isso. E o que acontece? Às vezes você vê ali a criança, os pais estão ali, né? A criança ela está naquele momento ali precisando de ajuda, está cansada, a gente começa a perceber. E o que a gente percebe? Que a hora que aquela criança, aquele aluno ali está cansado, o que eu percebi uma vez? Uma vez uma criança estava muito cansadinha, ela chegou a ficar um pouco doentinha, porque por excesso de cansaço, daí a mãe levou no médico, o médico deu um atestado porque estava com virose, ele ficou uns 4 dias, né, emendando o final de semana e veio para a escola. Quando ele veio na segunda, ele falou que sim, quero ir ao médico. Disse, não, agora você descansou. Mas ele entendeu que aquele dia que ele foi no médico, mesmo ele doentinho, ele ficou aqueles dias ali descansando, né?
aquele momento. E isso também é muito importante, viu? Tem alguns momentos aqui que as falas são alguns trechos que eu mandei áudio, então eu pego algumas partes picadas, mas eu coloco e eu junto aqui no áudio, para que não perca tudo, mas que o pouco que entra aqui nesse vídeo, né, nesse áudio, seja importante para vocês. Precisam de poucas coisas, né? E a gente que aprende muito com eles, né? Eu estou trabalhando aí na educação, né? Nessa área de educação, né? Estou desde 2014. Tem época que é como profissional de educação, educador. Já trabalhei, né? Até nos dentistas. Quando eu trabalhei, você lembra que eu te falei da Ezeba, né? Quando eu trabalhava na Ezeba, como, né, técnica de saúde bucal, eu fazia o bochecho nas crianças ali, ou tinha que sentar e eu fazia aquela profilaxia ali com aquele motorzinho, né, fazia raspagem. Até ali, para sentar naquela cadeira, você precisa ter, assim, um equilíbrio para lidar com as duas situações. A pessoa que está na cadeira, ela está com medo. Ou às vezes não está com medo, ou às vezes a que está na cadeira é uma criança agitada. Tem que saber ir lidando ali, né? Com cautela. Tem dias que vai dar certo, tem dias que não. Mas é nunca desistir, né? Tem dia que não vai dar certo. Mas eu não vou desistir do dia que não deu certo hoje, eu não vou desistir, não é? É o que nós estamos fazendo aqui, né? Então, em todas as áreas, né? Até a alimentação. Eu dei aula de reforço com uma criança aqui em casa, deixa eu ver que ano. Uma criança de 9 anos, mas assim, os avós me ligou e falaram, ó, tô precisando de dar aula de reforço à minha criança, ela tem 9 anos, porém ela é especial. Eu falei assim, não, tudo bem, pode trazer. Só que eu não quero só que dá aula de reforço, preciso de alguém que fica com ela, eles não estavam tendo. Tem até dificuldade de encontrar alguém para ficar. Eu falei, não, pode trazer. Aí trouxe, a criança de 9 anos era maior que eu. E essa criança chegou aqui, ela falava assim, ó, que em casa ele só come arroz, ele não gosta de feijão, nada. Eu falei assim, opa, então nós vamos começar a trabalhar a alimentação. Eu sei que ela quer alfabetizar, quer que ele aprende. E tinha dia que eu punha um arroz, tinha dia que eu falava assim, hoje vamos vencer um gigante, né? Vamos vencer isso. Pus um pouco de feijão, eu falei assim, ah não, eu preciso tirar foto. E eu falava, tirava foto e mandava para os pais, ó, chega lá, vocês vão elogiar, porque ele comeu, nem que seja 3 feijões a mais na comida. Esse é o daqui alimentando, até demais, viu? Vendo assim, eu falava assim aqui, manga, né? Eu pegava a manga, você vamos chupar a manga? Não, você vai descascar essa manga, você vai sujar com a mão de manga. Vamos pegar isso. Pegava a manga, sujava, porque esse aqui, hoje as crianças engasgam, sabe por quê? Porque você vai dar uma maçã, você tem que partir no meio, pegar em quadradinho, elas não conseguem nem, daí quando você dá uma inteira, elas não conseguem, né? Porque na nossa época a gente tinha que se virar até com semente de melancia, não, hoje eles nunca viu casca de manga. Então, assim, e tem que ter esse trabalho, né? Eles têm que ter esse contato. Eu falei assim, agora você vai aqui, eu moro aqui em casa tem uma pracinha, eu falei assim, agora nós vamos pra praça. Ele falou assim, tia, aqui é um paraíso? Eu falei assim, se você quiser que seja, porque mora em apartamento, é fechado, e ele chega aqui e vê uma praça, que não é nem praça de brinquedo, é uma praça que os moradores plantam árvore e tem terra e grama. Eu falei assim, vamos. Tirei o sapato dele, vamos ter contato com a terra. Peguei os lápis e falava assim, que cor que é essa? Ele não sabia. Eu falei, isso aqui é a mesma cor da onde você está pisando no chão. Daí ele familiarizava que o marrom que ele coloria era a cor da terra, era a cor do tronco. Agora nós vamos prender a cor verde. Pegava a folha verde, o lápis verde, ia lá para fora mostrar a ele precisa ter essa experiência. Então, foi um processo, né? Tinha dias que ele estava meio nervoso, porque os pais tinham o diagnóstico dele, mas não tinham levado no médico. Então, eu só não pude ficar com ele, porque ele não tinha remédio. Então, tinha dias que ele estava agressivo, mas porque os pais ainda iam levar o médico. Trouxe para mim antes de levar o médico. Então, assim, se tornava perigoso para mim e para ele, né? Nesse sentido. Mas o tempo que ele ficou aqui, eu amo ele, até hoje eu pergunto por ele, né? Ele se desenvolveu bem. Ele veio para cá com 9 anos, estava no 4º ano, não sabia nem ler,
não sabia nem as cores, né? Saiu daqui sabendo algumas cores. Daí choveu, um dia começou a chover, eu falei assim, você já conhece a chuva? Eu conheço, mas você já molhou? Eu falei assim, nós vamos lá pra chuva. Eu chamei ele, meus meninos, nós ficamos só ali naquele comecinho da chuva, molhou e ele achou bom demais. Eu falei, então pode gripar. Mas eu sempre tirava foto e mostrava aqui, ó, a gente precisa, a criança precisa viver essas coisas. E brincava. Daí uma outra criança que eu fiquei, essa já era mais novinha, com 3 aninhos, eu falava assim, mãe, ele pode ter contato com casa, que em casa tem cachorro e gato. Não, se ele quiser, pode. Ele aprendeu a gostar de animais. Então, não teve contato com cachorro, gato. E foi sair lá fora, terra. Nós pegava baldinho, pegava água com terra, brincava com barro. Eu falei, isso é experiências que eles precisam ter contato, entendeu? Então, é muitos anos isso. E não adianta, a teoria vem em cima da prática. Tem que ser prática e teoria e prática, né? E cada criança é de um jeito. Cada família. Eu convivi com a minha tia a vida toda, né? Deficiente. Minha tia tinha 3 anos de idade. Com 3 anos foi fazer uma cirurgia de amígdala. A hora que os médicos deu anestesia geral, ela morreu na maca, no hospital. Foi erro médico, mas eles voltou ela com choque anafilático. Ela foi deficiente física, paralisia total. Não andava. Com 3 aninhos, ela entrou normal, saiu assim. Então, eu tive contato já com a minha tia. E naquela época foi difícil. Naquela época, pra gente levar ela na medicina, minha avó não tinha um ônibus que pegava. Nós tínhamos que ir empurrando ela de carrinho. Eu, com meus 12 anos, novinha, né, ia. Meus avós saíam, eu pegava ela no colo, muito pesado, mas eu queria ajudar eles. E eu não saía da ESEP, então eu tive muito contato. Eu ia na ESEP, eu vi muitas crianças com deficiências físicas, mas lá dentro daquelas crianças com deficiências físicas, eu vi muitas experiências. E eu vi as experiências, vi muitos talentos de crianças vencendo os obstáculos, nadando, jogando futebol dentro da ESEP, sabe? Naquela parte da educação física. Minha tia, 2 vezes na semana, né? Ela faleceu aos 30 e poucos anos, viveu muitos anos, porém, né, acamada, só praticamente a vida dela foi vegetativa, mas ela foi uma mulher, ela foi elogiada pelos médicos, pela forma que meus avós cuidou dela bem, tomava banho de sol, né? A criança precisa de banho de sol, que precisa de chuva, vai gripar, vai, mas elas precisam conhecer, né? E eu falo que isso engloba todos, né? Mas uma parte de cada, né? Cada criança é uma forma. Não vou dizer que tem as mais difíceis e mais fáceis, não. Cada uma tem seu processo, não tem, né? Difícil é eu, como se diz, difícil é nós mesmos, né? Cada um, como se diz, faz sua autoavaliação. Domingo é uma criança que tem autismo, veio aqui na casa da avó. E eles deixaram ele sair ali pra fora e ele não queria entrar e dando aquela birra, ele bem fortinho, né? Filho de uma amiga minha. Eu falei assim, eu vi que a avó e a tia estavam sem controle de pegar a criança e trazer pra dentro. Eu falei, gente, ele tá tão simples, né? Quanto mais fazer aquilo ali, mais ele vai ficar irritado. Eu peguei uns brinquedos aqui dos meus meninos, cheguei nele, falei assim, vem cá pra você ver os brinquedos. Primeira resistência, não, né? Não, vem cá pra você ver. Você não quer esse? Peraí que eu vou lá dentro buscar um. Daí trouxe uns que ele interessou. Eu trouxe. Daí eu sentei na calçada, a criança veio e sentou do meu lado. Daí ela foi tentar levar eles para casa aqui. Eu falei assim, não, então deixa ele entrar aqui dentro de casa. Aqui eu vou conversar, vou ver o que ele quer. O que ele queria? Queria Ele falou assim, tem letrinhas? Queria jogo de letrinhas. Aqui eu tenho demais jogo de letrinhas. Daí eu arrumei daí ele brincou um pouco, porque eles enjoam rápido os brinquedos. Mas daí eu arrumei tipo um netbook, tipo um notebook, net. Ele falou assim, eu quero. Mas o que ele queria? Queria usar ele para colocar um desenho. E ele falou desenho, coloquei o desenho ali. Eu vou ver como é que é esse desenho, porque se não for um desenho muito legal, a gente não pode pôr. Mas um desenho tranquilo, e ele pulava aqui, gritava, sorria.
E eu falava assim, daqui a pouco tem que ir lá pro vovó. Não queria ir. Daí foi dando mais tarde, ficou quase, né? E levei ele lá pro vovó dele. Não queria, tive que deixar ele sair correndo, porque ele queria voltar, né? Então a gente tem essas coisas assim, né? Problemas tem demais, viu? Não vou falar. Tem muitos problemas que acontecem. Não é fácil, tem muito julgamento, mas não é brinquedo, né? Esse ano eu tô de professora, né? Na educação infantil. Vou começar agora de professor. Mas para mim a profissão de educador é uma das melhores. É um contato muito assim com as crianças. Desde quando eu trabalho em escolinha, desde quando eu trabalho em berçário, G1, G2, G3, primeiro período, segundo, primeiro ano, segundo. Né, de professor é bom, todos os contatos, mas assim, a gente tem que levar o amor primeiro. Se a gente não levar o amor, você vai pensar no financeiro, não. Você vai pensar na falta de material que tem dentro da escola. Então, primeiro você vai com amor, né? Normalmente quando eu vou, eu busco muito de Deus, Senhor, eu não sei quem é que o Senhor está nos preparando, mas que o Senhor escolhe. Normalmente quem escolhe para mim as crianças a qual eu vou cuidar não é eu, é Deus. Tanto é que ele confirma em sonho, e depois eu falo, gente, eu sonhei, com essa criança. Então, tipo assim, é uma experiência muito, assim, não sei explicar não, mas é uma experiência que vem de Deus mesmo. O Meire, eu falei que não ia falar aqui, mas né, serve para alguém. Quando eu trabalhei em PEC Saúde Bucal, eu trabalhei na Unitri 9 anos. E lá eu trabalhei com alunos de faculdade, já não era mais criança de ensino médio, educação infantil, nem ensino fundamental, era criança, são alunos de faculdade. Tem as mesmas dificuldades, viu? Escrevem errado, né? E assim, não quer dizer que, né, igual eu ficava na odontologia, estudando odonto, tem uns lá, às vezes quer escrever vasilha, pergunta pra gente se conhece o cozinha, tem dúvidas, né? Isso é normal. Só que acontece, cada ano vai ficando mais normal no sentido assim, porque a tecnologia, ela ajuda na nossa memória e naquele tact-book. Tipo assim, você quer escrever arroz, você pesquisa lá na internet, tudo e ó, escreveu. Mas na nossa época, a gente, às vezes, nem tem pessoas que não formou até o terceiro ano, mas estudou o primeiro ano e escreve bem, faz bem. Porque naquela época, a gente era muito de leitura, de memorizar a leitura, ler livros, né? A gente lia todos os tipos de livros. Nossas brincadeiras era muito assim, a tecnologia ela não entrava tanto nesse sentido, né? Não é que a escola tem culpa, a tecnologia entrou em tudo, dentro da nossa casa, em todo lugar. Mas naquela época você no terceiro ano, mas estudou o primeiro ano e escreve bem, faz bem. Porque naquela época a gente era muito de leitura, de memorizar a leitura, ler livros, né? A gente lia todos os tipos de livros. Nossas brincadeiras era muito assim, a tecnologia ela não entrava tanto nesse sentido, né? Não é que a escola tem culpa, a tecnologia entrou em tudo, dentro da nossa casa, em todo lugar. Mas naquela época o dicionário era o papel. Você queria procurar como é que se arroz escrevia com 2 R's, você tinha que ir no dicionário e descobrir o que era arroz, né? O sinônimo dele. E aquilo ali fazia você memorizar. Tanto é que tantas musiquinhas antigas que nós lembramos, você lembra? A gente sabe cantar musiquinha da nossa época. Mas se falar uma musiquinha agora, a gente não decora muito, porque a nossa mente agora já está muito dentro do digital. Mas naquela época lá o nosso era mais como é que fala? No manuscrito, mais escrito, né? Então, essa dificuldade as crianças têm mesmo. E às vezes vai ter sempre, mas aquilo lá que ela domina, ela vai dominar, né? Eu também tive minhas dificuldades, mesmo sem não tanto tecnologia, mas eu sempre também tive minhas dificuldades, né? Eu não gostava muito ali de geografia, gostava de português, mas escrevia errado, mas gostava muito de matemática. Então, tinha umas áreas que a gente domina. Uma das melhores coisas fazer é a leitura, né? Pegar livro, ler, jornal. Se a pessoa não tem interesse, tem que trazer um livro, alguma coisa que interessa. Ele ler, depois fazer um resumo daquilo ali que leu, né? Então,
é a leitura, mas hoje eles têm preguiça até de pegar lápis. Porque os dedinhos eles estão querendo chamar o quê? Nem é mais digitar, né? Porque na nossa época nós ainda digitava no computador e o mouse. Agora não, o dedinho deles só rodeia ali no contato, no tátil ali e chega no local, né? Hoje. Mas dá para trabalhar com eles a tecnologia. Tem um jogo de alfabetização, de leitura no digital que vai. Então, nós precisamos também aproveitar esse tempo do digital, né? Deixar um pouquinho para trás minha época lá da datilografia, né? Aquelas máquinas de datilografia que ficou lá atrás e trazer esse digital, né? Já que está aqui, que nós convivemos com ele hoje, nós não temos como conviver sem ele. Quem não mexe com internet de nada, se mesmo precisa de um boleto de impressão, que vem da tecnologia. Então, a gente precisa também, né, usar a tecnologia aí, né, pro lado favorável. E às vezes, né, em casa os pais precisam, né, trabalhar, olhar a parte favorável da tecnologia, mas mostrar também que tem as partes, né, negativas ali. E então o profissional de apoio escolar, o educador infantil 1, educador infantil 2, auxiliar de creche, monitor escolar, os monitores de faculdade de educação, os professores presencial, os professores online, diretores, os funcionários de limpeza, todos envolvidos dentro da educação, a parte da nutrição, da alimentação, todos fazem parte de uma equipe. E o que eu quero trazer aqui para vocês foi um pouquinho da minha experiência como profissional de apoio. Né? Nós vivemos muita teoria, estudamos muita teoria, muitos têm a sua sugestão para nos entregar, mas aquele momento ali de você estar ali na prática, coisas que é só você às vezes que vai viver ali e presenciar, né? Vai ter momentos difíceis que é só você ali, mas nós, né, levamos um amor, né, nessa profissão, né? A gente ama e educa, é amar e educar, não tem como sair, né? Ficar só educar e deixar o amar para lá, ou só amar e não educar. E é muito bom, é algo maravilhoso, né? Grandes desafios, mas, né, todos os dias, na hora que a gente chega em casa, a gente fala assim, ó, venci mais um dia, né? E o outro dia a gente já vai preparado para mais um dia. Tem dias que nós temos muitas surpresas, né? Coisas muito boas, mas também tem dias coisas ruins, né? Nós também, né, sentimos, né? Quando os alunos, as crianças estão tristes, quando estão alegres, né? O profissional de apoio ele vai ficando ali muito assim, um pouquinho como uma mãe, né? Para eles, como uma tia, uma sobrinha, um sobrinho, né? Porque também tem profissional de apoio homem e mulher. E é uma profissão, né? Desafiadora, né? Nesse tempo de hoje, né? Mas ela é construtiva, né, para a criança. Então, ela precisa ser valorizada, assim, como uma profissão, né, de ensino superior, sim, porque precisamos ter nossa formação de pedagogia, né, precisamos, sim, ela não pode ficar só no ensino médio, ela tem que ser avançada, porque a gente vai ali para educar, cuidar da higiene, mas muitas vezes a gente sabe que a criança saiu dali sabendo, né? Muitas coisas ali envolvidas, escrita, alfabetização, né? Pelo convívio ali que nós estamos ensinando. A gente não vai deixar de ensinar aquilo que a gente, né, temos para levar. Então, o apelo aí é para que haja esse reconhecimento mesmo aos profissionais de apoio escolar. Um abraço a todos que estão envolvidos na educação. A palavra de Deus fala, né, que todo corpo é importante. Igual eu falei, se você acha que você é o dedinho, não está sendo importante aí dentro da escola, ou dentro da sua empresa, ou aonde você estiver, né, o dedinho ele é tão importante como a cabeça, né? A parte de dentro, o intestino, ele é tão importante como o coração. Então, todos nós fazemos parte desse corpo, todos. E precisamos nos unir, né? Um abraço. E esse áudio ficou meio grande, meio rouco, porque
eu tive que regravar de um áudio e passar para esse. Então, por isso que ele ficou meio chiando, muito barulho. Mas se tiver muito chiando, coloca um fone de ouvido que vocês vão entender melhorzinho aí, tá bom?